Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Famalicão 0, o Futebol Clube do Porto 3. O Futebol Clube do Porto obteve uma excelente vitória em Famalicão no jogo em que mostrou sobretudo solidariedade e segurança defensivas e uma grande capacidade de aproveitamento das poucas situações de perigo que foi criando. Os Dragões chegaram ao final com 3 golos e uma bola no ferro em 9 remates e com um índice de golos esperados de apenas 0,79, porque foram capazes de se impor nos momentos decisivos. Evanilson abriu o marcador cedo, numa belíssima finalização, mas o jogo esteve depois muito preso até ao último lance da primeira parte, no qual Taremi fez o 0-2. Na segunda parte viu o melhor Famalicão, sempre debaixo da batuta do excelente Gustavo Sá, mas nem os minhotos geraram assim tantos lances de golo, nem a sua supremacia durou para sempre. A lesão do médio criativo e a expulsão de Zaidu, a 10 minutos do fim, abriram o caminho ao terceiro golo do Futebol Clube do Porto, marcado por Francisco Conceição, aos 87 minutos, no primeiro remate que os Dragões fizeram na segunda parte. O principal atributo do Futebol Clube do Porto hoje foi, por isso, a capacidade defensiva. Não apenas de uma última linha superiormente comandada por Pepe, onde surgiam as novidades Jorge Sanchez e João Mendes nas laterais, mas também dos jogadores mais avançados, capazes de impedir uma construção mais elaborada da equipa da casa através de uma pressão intensa. Nem o Futebol Clube do Porto metia muita gente nos seus lances ofensivos, nem o Famalicão era muito capaz de ir além do jogo mais direto para Yonder Cádiz, muitas vezes apanhado em fora de jogo ainda por cima. O jogo foi, além disso, marcado pelo golo inaugural, logo na primeira finalização de qualquer das duas equipas. Num livre lateral, batido para o outro lado do campo, a bola foi devolvida para a área de onde Gustavo Sá a aliviou de cabeça, mas na direção de Evanilson, que lhe deu muito bem em vôlei da zona da meia-lua. A bola entrou junto ao poste das redes de Luís Júnior, que não teve qualquer hipótese de lá chegar. Toda a primeira parte se passou depois neste impasse. O Porto a pressionar bem, mas a construir mal. O Famalicão em busca do empate, mas sem arte para chegar em boas condições à frente. Nos primeiros 45 minutos, que acabaram com um 11-6 em remates a favor da equipa da casa, os homens de João Pedro Sousa só criaram um verdadeiro lance de perigo, quando Puma Rodrigues ganhou a posição a Sanchez e cruzou para um remate desviado de Yonder Cádiz. Mesmo a fechar o primeiro tempo, porém, foi o Futebol Clube do Porto quem fez o 0-2 por Taremi, na sequência de uma arrancada de Galeno. O Famalicão, mesmo assim, veio ambicioso e mandão para a segunda parte. Topito esteve aos 64 minutos, 1-2 nos pés, depois de um passe a rasgar de Gustavo Sá ter apanhado Natan solitário na direita. O sérvio, no entanto, fez a bola passar sobre a barra. E a saída por lesão de Gustavo Sá, 2 minutos depois deste lance, acabou com o futebol de um Famalicão que, a partir daí, com Pablo a juntar-se a Cádiz como segundo avançado, deixou de ter força e arte na zona de criação. E foi já depois da expulsão de Zaidu Yusuf, e no momento em que os donos da casa metiam a linha defensiva muito à frente, que um passe de Gruitch convidou Francisco Conceição a avançar isolado em direção às redes de Luís Júnior. O Internacional Sub-21 não só não falhou naquele que foi o primeiro remate do Futebol Clube do Porto na segunda parte, aos 87 minutos, como no segundo meteu a bola no poste e podia bem ter feito o 0-4. O Famalicão tinha já desistido de um jogo onde foi competitivo, mas onde nunca mostrou verdadeira capacidade para ganhar. Impôs-se, por isso, a maior capacidade do Futebol Clube do Porto para ser concreto. Vamos então à fotografia tática da partida. Tanto o Futebol Clube Famalicão como o Futebol Clube do Porto mudaram 2 jogadores relativamente ao último 11 que tinham feito atuar. No caso do Famalicão, o da derrota no Estádio da Luz contra o Benfica por 2-0, em jogo da Taça de Portugal. No caso do Futebol Clube do Porto, o da derrota também contra o Futebol Clube Barcelona no Estádio Olímpico de Montjuic por 2-1. No caso do Famalicão, saiu o defesa central Otávio, que tinha sido expulso na Luz, e para o seu lugar entrou Justin Dias. E na frente a saída de Henrique Araújo, o ponta de lança, para aparecer Yonder Cádiz no seu lugar. O Famalicão apareceu por isso no seu tradicional 4-2-3-1, com Luís Júnior nas redes, Natan era lateral direito, Francisco Moura lateral esquerdo, Richelli e Dias no centro da defesa, e depois um duplo pivô, 2 médios, Zaidu Yusuf e Topich. À frente deles, Gustavo Sá surgia como 10, a fazer a ligação com o ataque, onde Teo Fonseca era ala direito, Puma Rodrigues
ala esquerdo, e Yonder Cádiz, ponta de lança. Quanto ao Futebol Clube do Porto, as duas alterações relativamente ao jogo de Barcelona foram os dois laterais. Nem Zaidu jogou, nem João Mário jogou. Nas vezes deles apareceram João Mendes, como lateral esquerdo, um jogador da equipa B que já tinha surgido no jogo da Taça de Portugal, contra o Montalegre, e à direita apareceu o mexicano Jorge Sánchez. Por isso mesmo, o Porto, no seu esquema tradicional também, com Diogo Costa na baliza, Jorge Sánchez à direita da defesa, João Mendes à esquerda, Pepe e Fábio Cardoso como centrais, dois médios, que eram Alan Varela e Stefano Eustáquio, e depois PP a fazer o tal híbrido entre médio direito e terceiro médio, Taremi nas costas de Evanilson, que era o ponta de lança, e Galeno aberto na esquerda. O Porto, no entanto, muitas vezes construía de forma a tentar deslocalizar o sistema defensivo do Famalicão. Porquê? Porque Taremi baixava muito e o Porto aparecia quase sempre com Alan Varela entre os centrais, em momento de construção, projetando os dois laterais, e depois Eustáquio e PP apareciam com Taremi na zona central do campo, com Galeno mais avançado e mais próximo de Evanilson. Eram eles quase sempre os dois jogadores mais atacantes da equipa do Porto. Quanto ao Famalicão, muita dificuldade para conseguir superar a primeira zona de pressão do Futebol Clube do Porto e, por isso mesmo, quase sempre bolas longas em direção a Yonder Cádiz, só a partir de determinada altura, meio da primeira parte, sensivelmente, e depois isso acentuou-se com o início da segunda parte e com o maior aparecimento de Gustavo Sá, que passou a baixar mais para também ele começar a mandar no jogo da sua equipa. É que o Famalicão passou a ter alguma capacidade para ligar o jogo e para ativar os seus extremos, sobretudo Puma Rodrigues, com o aparecimento também de Francisco Moura, muito em zona ofensiva. Ora, alterações. Quem mexeu primeiro foi João Pedro Sousa, no Famalicão, ao minuto 66. Gustavo Sá teve de sair, tinha ficado magoado no lance anterior com Evanilson. Para o lugar dele apareceu Pablo. Pablo não é tanto médio, é mais um avançado e apareceu muito próximo de Yonder Cádiz na frente, e isto fez com que o Famalicão tivesse mais peso na área, mas menos capacidade para fazer a bola lá chegar com qualidade. Além disso, houve também uma outra alteração, a de Teo Fonseca, o extremo-direito, por Chiquinho, que também já não esteve muito em jogo, porque a equipa piorou na globalidade o seu futebol. 5 minutos depois, mais duas alterações. As trocas do ponta de lança, Yonder Cádiz, por Henrique Araújo, também sem efeito no jogo, e de Natan, o lateral direito, por Aguirre Gaviria, o espanhol que apareceu como lateral direito na ponta final da partida. O Famalicão ainda mudou mais um jogador, foi a troca de Puma Rodrigues por Gustavo Assunção na ponta final da partida. Porquê? Porque Zaidu Yusuf tinha sido expulso e por isso mesmo tinha um homem a menos e achou João Pedro Sousa que era importante tentar precaver a sua zona mais recuada. Não o fez a tempo, no entanto, de evitar sofrer o terceiro golo. Quanto ao Futebol Clube do Porto, muito bem, mexeu Sérgio Conceição a primeira vez ao minuto 73, com a troca de Alan Varela por Gruites, sem mudança tática, e a troca também de Evanilson por Francisco Conceição. E aqui sim a equipa mudou. Porquê? Porque Taremi, que aparecia quase sempre junto dos médios, passou a ser o ponta de lança, e PP, que estava à direita do ataque, surgiu como segundo avançado, passando então Francisco Conceição a ser o extremo direito. E o Porto aproximou-se mais de um 4-2-3-1 mais clássico nesta altura da partida. Depois, antes do final, ainda mais 3 substituições. Aos 84 minutos, Galeno se deu lugar a Ivan Reimer e Stefano Eustáquio a André Franco. Por fim, mesmo ao minuto 90, já para passar um pouco o tempo e permitir a Taremi a ovação dos adeptos esportistas, Taremi saiu para dar lugar a Tony Martínez, mas também já sem qualquer influência no decorrer da partida. O jogo foi muito preso e, por isso mesmo, não teve grandes exibições em termos de futebol de ataque. Na equipa do Futebol Clube do Porto, no entanto, é bom destacar a excelentíssima finalização de Evanilson no lance do primeiro golo. Depois, acabou por não estar muito em jogo o avançado brasileiro, acabando por dar-se muito à falta em muitos lances. Taremi esteve bem a ligar o jogo da equipa, a jogar um bocadinho mais baixo do que é habitual, mas com interferência clara naquilo que era o futebol ofensivo do Futebol Clube do Porto. Mas a melhor exibição entre os jogadores do Futebol Clube do Porto foi a de Pepe, quase sempre magistral na forma como comandou
o setor defensivo capaz de desfazer quase todas as bolas altas, as bolas longas, os cruzamentos que o Famalicão mandava para a área de Diogo Costa. Quanto à equipa do Futebol Clube Famalicão, bem à ala esquerda, como já tinha sido, aliás, no Estádio da Luz contra o Benfica, Francisco Moura e Puma Rodrigues, e, sobretudo, muito bem Gustavo Sá. Fez uma exibição de encher o olho o jovem médio do Famalicão, mostrando que está lançado para outros patamares também ele. De resto, não houve, assim, mais nenhuma exibição que se tenha destacado na equipa de João Pedro Sousa. O herói do jogo, no entanto, no meu ponto de vista, foi Pepe. Foi muito na segurança e na forma como o luso-brasileiro comandou a defesa do Porto, que o Porto conseguiu assegurar os 3 pontos nesta difícil deslocação ao Famalicão. Foi muito infeliz a arbitragem de António Nobre neste Futebol Clube Famalicão, Futebol Clube do Porto. A começar pela forma como geriu o seu critério técnico, porque alternou momentos em que era hiper-apitador, apitava a todos os contactos, sempre que um jogador chegava perto do outro e o outro se deixava cair, ele acabava por apitar e mandar marcar falta. Ora, alternava esses momentos com outros em que, e bem, desvalorizava esse tipo de contactos mínimos para deixar seguir o jogo e dessa forma também deixar que o jogo fluísse um bocadinho mais. Mas, ainda assim, o principal foram os erros com influência ou erros mais graves. E aí eu aponto aqui pelo menos 2. Há um erro grave ao minuto 44, quando após uma série de remates do Famalicão, o último desses remates, feito por Gustavo Sá, é desviado com o braço direito por Stefano Eustáquio, dentro da área. Era grande penalidade de VAR, admite-se que o árbitro não a visse, mas o VAR tinha, de facto, que haver. E depois, no seguimento do lance, enfim, passados mais 4 minutos, na compensação da primeira parte, o Futebol Clube do Porto fez o 2-0 e acabou por, de certa forma, acabar competitivamente com o jogo. Mas ficou então por marcar, nessa altura, com 1-0 ainda no marcador, uma grande penalidade a favor do Futebol Clube Famalicão, com a respectiva punição disciplinar para o médio do Futebol Clube do Porto, que depois viu um amarelo ao minuto 50 por agarrar Zaidu Yusuf. E depois houve também mais 2 lances que, do meu ponto de vista, em que, do meu ponto de vista, não esteve bem a equipa de arbitragem. Houve um ainda antes, aliás, em que, na melhor oportunidade do Famalicão na primeira parte, a tal jogada de Puma Rodrigues pela esquerda, com cruzamento e finalização do Yonder Cádiz, que passou ao lado, mas estou em crer que, se fosse golo, o lance iria ao VAR e o lance acabaria por ser anulado, porque me pareceu fora de jogo nesse lance o Yonder Cádiz, fora de jogo não assinalado pelo árbitro auxiliar. E depois, mais um erro grave ao minuto 59, numa falta feia de Evanilson sobre o Gustavo Sá. Seria pelo menos cartão amarelo, admite-se que pudesse ser até vermelho, porque é uma entrada ao tendão de Aquiles do médio do Famalicão, que acabou por inutilizá-lo para o resto da partida, mas a verdade é que António Nobre nem amarelo mostrou. Portanto, 2 erros graves para esta equipa de arbitragem, um deles com alguma influência na forma como o jogo foi decorrendo, que foi a não marcação de uma grande penalidade a favor do Futebol Clube Famalicão, com 1-0 ainda no marcador. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.